Naquele outro documento, FIP foi designada empresa líder do consórcio constituído com a FIA para executar uma auditoria do censo escolar financiado com verba do Banco Mundial. Quer dizer, num pool de empresas, fundações privadas, uma delas é a empresa líder que vai tocar o projeto. Então, quando a gente foi procurar ver se o dinheiro público que elas captavam ficava ou não na universidade, a gente já tinha alguma desconfiança que não deveria ficar, porque elas operavam como empresa, e empresa, em geral, não trabalha com a perspectiva de destinar dinheiro para outros. Ela trabalha com a perspectiva de destinar dinheiro para si própria. E daí a gente começou a descobrir o seguinte: embora a fundação seja vedada constitucionalmente de ter lucro, nós estamos no Brasil. E a gente pode substituir a palavra lucro por superávit ou por excedente. Ela não gera lucro, ela gera excedente. É isso que aparece nos demonstrativos contábeis das fundações. E daí a gente começou a fazer o levantamento, ano a ano, das receitas que elas tiveram com os vários contratos. Então vou pegar aqui o exemplo, ano de 2000, Fundação Vanzolini, que atua na Poli, receita 12,5 milhões de reais. Contribuição à USP, 468 mil reais. Ou seja, 3,7% da receita. Então, dos 100% que ela captou, 3,7% ela disse que destinou à USP. E quando a gente foi ver aonde foi gasto esse dinheiro que supostamente as universidades destinaram à USP, na maior parte das vezes era para construir dentro da USP infraestrutura para quem? Para a própria fundação operar aqui dentro. Auditório para ela dar aula no curso pago inconstitucional, sala para ela trabalhar, compra de equipamentos, etc. E tal. Bom, a gente descobriu que na média, nunca em nenhum ano o conjunto das fundações deixou, ainda que no seu próprio interesse, mais do que 3% dentro da Universidade de São Paulo. E aí, isso tem um lado muito ruim, que mostra o caráter empresarial delas. Tem um lado muito bom, que mostra o seguinte: nós absolutamente não dependemos das fundações para continuar existindo como universidade pública e cumprir o nosso papel. E é bom que seja assim, né? Bom, daí a gente começou a procurar ver o seguinte: chamou a atenção que nos balanços das fundações aparecia o seguinte: 50% a 60% dos gastos da fundação eram pagamentos a pessoas físicas e jurídicas. E a gente começou a levantar quem eram as pessoas físicas e jurídicas. Na maioria dos casos eram os próprios professores que instituíram a fundação ou que trabalhavam coordenando ou participando de projetos na fundação e empresas privadas de alguma forma ligadas a essas pessoas. Tá certo? Bom, e a gente começou a querer ter uma ideia da complementação salarial, né? Porque a gente achava, e continuamos achando, que servidor público precisa depender só do seu salário. Por quê? Porque senão ele não tem isenção para exercer a sua função pública, né? Porque vai competir com o interesse público, o interesse de quem completa o salário dele, quem complementa o salário dele. Bom, a USP infelizmente em 88, quando reformou o estatuto, quebrou o preceito da dedicação integral à docência e pesquisa, o RDIDP. Ela introduziu a possibilidade de que os docentes em RDIDP flexibilizassem o RDIDP e prestassem serviço remunerado 8 horas por semana. E isso foi muito ruim, porque supostamente isso só poderia ocorrer com autorização, se fosse de interesse do departamento, etc. e tal, mas isso é desvirtuado. E as 8 horas, em muitos casos, ainda mais quando a fundação está aqui dentro, vira 40 horas, vira o período integral da pessoa. Bom, e a USP, ao fazer isso, instituiu que sobre atividades remuneradas tinha que recolher um percentual de 5% para a reitoria.
Quando a gente tentou saber quantos docentes ganharam, a gente não conseguiu. Mas quando a gente conseguiu uma vez um relatório da administração da universidade, que mostrava quanto no conjunto alguns departamentos recolheram para a USP. Se aquilo era 5%, o total era 100%, a gente fez o cálculo do total e dividiu pelo número de docentes que atuavam naquela fundação. E daí, no caso da FIA, ligada à FEA, em 2000, cada docente recebeu no ano R$390 mil em média. Alguns podem ter recebido mais, outros menos, né? Mas a média é aquela. O que significa R$32 mil por mês, quando o salário em dedicação integral do professor doutor era de R$3.500. E daí eu costumo brincar, né, que se um colega meu lá da FIA nessa época visse uma palestra como essa aqui, falasse, puxa vida, sabe que eu nunca me dei conta desse absurdo, que eu perco a minha isenção a hora que eu ganho 10 vezes mais trabalhando com entidade privada do que eu ganho da universidade. Olha, hoje eu vou chegar em casa, reunir minha família e falar assim, olha, o papai descobriu que ele está fazendo uma coisa errada, equivocada, e eu vou mudar. A partir da manhã o rendimento dessa casa vai cair a 10% daquilo que vem e todo mundo ia ficar contente, não ia ter problema nenhum. Não é assim que funciona e é por isso que não pode, no setor público, você ter duplicidade de fonte de pagamento. Né? Bom, a gente começou a ver também em vários contratos que as fundações pegavam a absoluta falta de isenção que essa relação tinha. Esse exemplo aqui é interessante. O pool das concessionárias de pedágio no estado de São Paulo, empresas privadas, contrataram a FIP para dar um parecer sobre os contratos que essas empresas tinham com o Estado. E a FIP, USP, como ela se apresentava, né, deu aquele parecer que foi ser apreciado aonde? Na Assembleia Legislativa, na Comissão de Finanças. Porque se alguém chegasse lá e falasse aquilo ali, olha, que é de interesse do Estado garantir que situações previstas ou não em contrato, que ameacem o desempenho fiscal da concessionária de rodovia, ou seja, das firmas de pedágio, sejam contornadas, o que pode ser feito mediante revisão tributária, transferência de recursos ou redução das exigências. Se fosse qualquer pessoa que fosse lá, ia falar, pô, você está louco? Você quer que o Estado abra mão do próprio contrato que ele fez para contornar a situação? Agora, se a FIP, USP, vai lá dizer isso, começa a ter ar de seriedade. Só que a FIP, USP, está dizendo isso porque está recebendo dinheiro de quem? Da concessionária de rodovia. Bom, os cursos pagos. Os cursos pagos passaram a proliferar. Nós sabemos hoje que essa universidade tem cerca de, dados de 2 anos atrás, 100 mil alunos em algum tipo de curso pago em parceria com fundação, embora esteja na Constituição que o ensino tem que ser gratuito nas instituições públicas de educação. Né? Bom, daí está lá a Constituição Federal, artigo 206, verso do regimento da pós-graduação da USP. Quando a atual reitora, na época pró-reitora de pós-graduação, teve acesso a essas denúncias, fez um seminário junto com a APG e suspendeu temporariamente a criação de cursos pagos de pós-graduação. O que os cursos fizeram? Migraram para a pró-reitoria de cultura e extensão. Fragmentaram o número de horas-aula e professores com grande credibilidade, alguns dessa universidade, foram no conselho universitário tentar provar que curso de extensão não mexe com ensino, mexem com treinamento. E que treinamento não é ensino, se não é ensino, pode ser cobrado. Na Universidade de São Paulo. Né? Bom, e a situação continua assim, os cursos continuam aí, mas o Ministério Público Estadual, que na vara da cidadania tem uma atuação bastante importante, acatou a nossa argumentação e entrou com uma ação civil pública contra a USP, numa representação que nós fizemos pelos cursos pagos. Essa representação está correndo na justiça e ainda não tem decisão.